Vambora, tem mais um vídeo do Zé Renacho pra assistir, também de Pokémon. É esse daqui, ó. Ash deveria ter ganhado do Mewtwo. Pokémon primeiro filme, Mewtwo contra-ataca, do Zé Renacho. Vambora, vamos ver 25 o que ele tem pra falar. atrás. Eu não gostei, não. Não gostei de entrar pelo outro lado, não. 25 anos atrás. Esse filme é muito bom. 25 anos atrás eu saí de casa pra ver o filme do Pokémon no cinema e eu não imaginei que quando eu voltasse eu ia ter que ficar explicando pra minha mãe que eu tava com cara de choro porque eu achei que o Ash tinha morrido. Depois das férias de Pikachu, 25 anos que é o melhor atrás eu prólogo era um que o bebê. filme pode ter, o filme começa com o Mewtwo acordando dentro de um negócio assim de água e aí você Pera, o que vê que ele um falou monte de ali? cientista se O que ele falou aí? Calma aí, calma aí. O que ele eu falou do achei que o prólogo? Ash tinha morrido. Depois das férias de Pikachu, que é o melhor prólogo que um Ah, filme tá. pode ter, Das férias o filme de Pikachu, começa legal. com o Mewtwo acordando dentro de um negócio assim de água, e aí você vê um monte de cientista se vangloriando por ter criado ele. E o Mewtwo tá visivelmente transtornado, ele tá sentado com ódio no olhar, e esse pessoal nem aí. Só, muito bom, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Os caras não fizeram nada, né? Porque todo mundo, a única pessoa que fez alguma coisa foi o Sr. Fuji lá, acho que é isso o nome do cara. Aí eles viram pro Mewtwo e falam, não, olha só, a gente vai começar Ele a fazer sentadinho, teste em bonitinho. você, beleza? Viram pra um Pokémon que é o Pokémon dito ser o mais forte que existe. No mundo onde tem um Pokémon que na Pokédex é dito que consegue empurrar uma montanha com um dos braços. Esse Pokémon tem 4 braços. Você sabe que Pokémon é esse, né? Que Pokémon é esse, Laura? Ela vai acertar. Ela quase acertou. Isso, Machamp. Mewtwo fica com raiva, com razão, explode o prédio inteiro, faz todo mundo ir pro colo de Giratina. E aí, assim, quem sou eu pra julgar o que um Pokémon psíquico faz ou deixa de fazer? Mas enquanto o Mewtwo tá lá parado no meio dos escombros, fogo, fazendo cosplay Boa época que todo mundo achava que o Mewtwo era o Pokémon mais forte do mundo. de Sephiroth, ele fala o seguinte: vejam os meus poderes. Eu sou o Pokémon mais forte do mundo. Você está falando com quem, Mewtwo? Você acabou com todas. Não tem ninguém que tá falando sozinho. O cara tem 1 segundo de vida e já tá delirando. Ele tá quebrando a quarta parede. Ah, ele tava falando com a gente, com as crianças. É isso, mano. Ele é tão forte que ele tava falando através da quarta Caraca, parede. era Disney tudo de novo. Só que, por sorte, pra acabar com esse transtorno, o Giovanni chega de helicóptero pronto pra agenciar a carreira do Mewtwo. Vai fazer o Mewtwo, ó, decolar. E é aqui que você entende por que o Giovanni é dono do próprio negócio. Ele coloca o Mewtwo numa armadura muito maneira, um Pokémon que era maneiro, mas nem tanto, e ele tá numa armadura muito maneira. A armadura maneira. é Ele zica, sabia tá? que em algum momento isso ia se converter no que a Pokémon Company faz de melhor. Merchandising. Havaianas, camiseta na Riachuelo, boneco Tem na ele Rap, no brinde no Pokémon McDonald's, GO, né? Camiseta do Piticas. camiseta na Piticas. Aí começa uma montagem do Mewtwo fazendo uma série de coisas muito pouco impressionantes, mas ele achando que ele tá abafando. Porque, tipo assim, eu entendo, o cara acabou de aparecer no mundo, né? Ele mostra ele derrotando um Onix. Um Onix Uau. na primeira geração. O Onix é nada na primeira geração. Ele enfrenta Depois o mostra o Gary Mewtwo aí fazendo também. um monte de Tauros flutuar pros Se eu associados não me do engano. Giovanni tacarem Pokébola pra pegar. Irmão, o Ash fez isso sozinho. O Ash sozinho pegou 30 Tauros e o episódio dele ainda foi banido, o que é mais criminoso do que qualquer coisa que a Equipe Rocket faça. Aí Cara, tem um último que nada a ver esse episódio banido aí, mano. Os caras poderiam ter censurado, poderiam ter feito qualquer coisa ali, mano. Banir. É literalmente do nada o Ash aparece com 30 Tauros, mano. Nenhuma criança ocidental entendia o porquê disso. mostra o Mewtwo ganhando do Gary. O Gary joga o Arcanine e o Nidoking pra cima do Mewtwo, o Mewtwo ganha dos dois. E assim, isso não é um feito. O único feito do Gary nesse desenho inteiro é no primeiro episódio, ele tá dirigindo um carro conversível com 10 anos de idade. E aí o que te faz pensar o que Com várias que a família mulheres do Souza atrás. Carvalho faz, que o avô dele é biólogo. De onde esse homem tira dinheiro pra dar um carro conversível pro neto dele? Quem são os pais do Gary? É uma questão muito mais séria do que quem é o pai do Ash? Sei lá quem é o pai do Ash. O pai do Ash deixou o quê pro Ash? Nada. Agora, pô, a única coisa que a gente sabe do pai do Ash, demorou pra chegar em Viridian. Viridian! Enquanto isso, o Gary tá dirigindo um carro conversível com 5 mulheres maiores de idade. Quem são os pais dessa criança? Cinco não, o Mewtwo ainda 7. era muito novo nessa questão toda, assim, de celebridade, né? De ser influencer, não sei o quê. E aí ele cai no papo do Giovanni e ele resolve, pô, não, eu quero quebrar o contrato. Mas quebrar contrato não é tão fácil. Aí o Mewtwo faz o quê? Quebra a casa do Giovanni. Porque dói mais. Porque se ele quebra o contrato, ele perde um dinheirinho. Se ele quebra a casa, ele dá prejuízo pro Giovanni. Pro Giovanni Sim. é o que mais importa. É dinheiro. Dinheiro. E aquele Persian que a gente nunca viu lutando.
Ele volta E pra aí, ilhazinha e aí? onde ele foi criado, e aí, aproveitando que ele tá sozinho de novo, ele começa a falar como se tivesse alguém ali ouvindo, e ele começa com um papo extremamente torto. Ele gosta E de falar 8 sozinho. anos antes de Death Note, já começa com um papo de ser o deus do novo mundo. Que ele vai acabar com os humanos, vai acabar com os Pokémon. Ele vai fazer o mundo de acordo com as regras dele. Aí começa a mentirada. Por quê? Mostra Ash, Misty, Brock e Pikachu comendo, o Brock fazendo Eu já sei o que ele vai falar. Tem um choque do trovão meio suspeito nessa cena aqui. comida numa panela gigantesca, o Ash sentado numa mesa enorme, com guarda-sol, onde essas crianças carregam essa mesa, que toda vez que eles param, eles têm essa mesa pra sentar. Eles Na carregam, eles têm Pokébola. uma mochilinha da Kipling, cada um. A Misty nem é uma mochila, é um saco. E eles carregam essa mesa onde? A mesa é um Pokémon. É, talvez seja. Mano, É. Eles fazem um tem que ter Pokémon. tecnologia pra Tá vendo diminuir. Pokémon Company? Ela tem a mesma ideia que eu. eu. Ser fã pra conseguir ser... Ah, não sei onde eu ia chegar com isso, não. Deixa pra lá. Aí o Ash tá sentado na mesa, enquanto o Misty e Brock estão fazendo almoço, e ele não tá fazendo nada, porque ele já tá carregando esse desenho nas costas, não precisa fazer mais nada. E chega um cara nada a ver, um adulto, e pergunta assim, aí... Tu que é o Ash de Pallet? E aí o Ash... Pô, se infla todo, né? Porque... Por que ele liga pro Ash? Ainda mais nesse ponto do desenho Competidor que ele não carioca. nada. Eu falei nada com nada, né? Eu só soltei palavras. Moleque escrito como Fernanda. E aí o Ash... Aí esse cara chama o Ash pra lutar e o Ash manda a seguinte frase. E aí, Lucky Zephyr, boa tarde, tudo bem também? Seja bem-vindo. Porque a Misty fala assim, pô, tu não tava cansado demais pra trabalhar? Aí tu vai pegar e vai batalhar? Aí o Ash fala, pô, mas batalha Pokémon não é trabalho. Desmerecendo toda uma classe do mundo Pokémon, porque todo mundo nesse desenho trabalha batalhando. É verdade, Nessa hora começa mano. a tocar a abertura do É uma desenho, profissão só no que não mundo. é a versão normal. É uma versão meio The Voice, assim, meio cheia de firula. O cara Mas é queria boa essa muito versão, tomar essa o versão é boa. trabalho da menina que canta a abertura original. Ele tava muito assim, não, vou fazer o meu melhor. E aí ele canta, parece que é uma versão meio gospel da música, assim, de tanta voz que tem junto com ele. E aí a luta começa e o Ash joga o Bulbasauro e o cara tá com Donphan num filme da primeira geração. O Mano, cara isso me aqui- joga um isso Donphan. aqui- Uma das poucas coisas que eu lembro dessa época é dessa cena. Quando Mano, muita gente achava que o Donphan era um Pokémon da primeira geração, inclusive. Só, tipo, não sabia onde que ele se encaixava. o Donphan bate no cinema, a criançada gritando, e o alvoroço, o caos acontecendo, o clima de tensão, e aí as crianças falando, eu sei quem é, eu já vi. Porque nessa época, qualquer conhecimento que você tivesse sobre Pokémon, em cima das outras crianças, era um conhecimento maior. Eu, quando era Era. criança, eu tinha um pôster do Pokémon, e eu não sabia falar Charizard, que tava escrito Charizard. E o Charizard não tinha aparecido ainda no anime, pra você aprender o nome dele. Então eu falava, não, o Charmeleon evolui pra Chardragon. E eu falava assim, abertamente. Eu, até pouco tempo atrás, chamava o Slowbro de Slombro. E quem me corrigiu foi a Laura. Então, tem menos de 10 anos que isso acontecia. Bulbasauro ganha, porque além da tipagem com vantagem, ele também é o melhor inicial. Então não tinha como perder. Aí o cara E tá o com Bulbasauro do Machamp Ash é e o Ash roubado. joga o Squirtle. Mano, e o essa batalha não fez Squirtle ganha sentido do nenhum. Machamp com um Bubble. Não é Bubble Beam. Não é, porque o Squirtle não aprende Bubble Beam na primeira geração. E se o Ash visse um TM pra usar no Squirtle, ele provavelmente botaria no Discman dele, ao invés de usar no Pokémon. Lembra da Claro. mentirada que eu falei mais cedo? Então, Exatamente. o cara pega e joga 3 Pokémon contra o Ash. Um Golem, um Venomoth e um Piercing. Um Pin... Cai um brinquinho no chão. Um Golem, um Venomoth e um Pinsir. Esse homem, com toda certeza, já zerou o jogo e voltou. Porque... Mano, um maluco com o Dom... Ué, o cara tá com um Donphan, o maluco tá com Venomoth, com Pinsir, com um Machamp, velho. É de troca. Ele joga um Invigo, um Pilsen. Deixa em paz, cara. Esse homem com certeza já zerou o jogo e voltou, porque ele tem um monte de Pokémon evoluído e 2 desses Pokémon são evoluídos por troca. Ele, além de ter zerado, ele ainda tem amigos. Agora, voltando na mentirada. Essa é a parte mais dá um difícil. choque do trovão e derrota os 3 ao mesmo tempo, incluindo o O Golem, Golem. que é de terra e pedra, uma terra. Então o Brock deve ter tido um monte de flashback de guerra do Ash ganhando dos Pokémon dele usando o Pikachu. Aí o Mewtwo, que tava assistindo tudo usando um negocinho aqui no Fearow, manda o Dragonite dele ir até lá entregar a cartinha do Smash Bros. Cara, esse filme é um dos responsáveis por fazer o Dragonite ser um dos meus Pokémon favoritos, mano. Eu amava o Dragonite nesse filme. Ele é um Dragonite correio. E tem a cena que a Jessie segura o Dragonite com uma frigideira. Eu acho que ele do vai falar Ash e dos disso. amigos dele. E aí você vê que os recursos do Mewtwo estavam acabando. Porque chega um Dragonite todo vestido de carteiro, de bolsinha, não sei o quê. Ele entrega um cartão com holograma a lá nível R2-D2, botando o holograma da Leia no Star Wars. E aí, na hora de confirmar se você vai ou não, você tem que marcar de caneta num papel.
Se eu fosse o Ash, só por causa desse descaso, eu nem ia na festa de debutante do Mewtwo. Mas o Ash não liga pra isso e ele vai. Aí no dia do Ele vai. evento, o Mewtwo Ele não vai queria falar que só os de disso. verdade fossem. Então ele começa a fazer assim e usa Rain Dance, um golpe que eu acho que ele não aprende naturalmente. Mas eu posso descobrir se ele aprende naturalmente, peraí. Eu não lembro disso. Tem que ir na Bulbapédia. Kaká Pokémon. Ele vai no Kaká. Olá, o número digitado está incorreto. Verifique o número e tente não... Mano, o Kaká bloqueou o Zé Renato, cara. Vou ter que ligar pelo WhatsApp, cara. Acredito nisso. Mano, ele não vai atender. Eu vou descobrir. Alô? Kaká? Atendeu. Oi. Deixa eu te perguntar uma parada. O Mewtwo aprende Rain Dance na primeira geração? Não, o Rain é só da segunda geração. Sim. Laura, vê aí, bota aí. Rain Dance, Mewtwo, Bulbapedia. Vê o que aparece. Ele realmente vai atrás. Rain Dance é um golpe introduzido na geração 2. Kaká, eu preciso desligar aqui. Aconteceu uma parada aqui, tá bom? Tá. Mano, mas assim... Considerando ter um Donphan, esse filme se passa na segunda geração, basicamente. Então... Aí o Mewtwo cria Rain Dance do nada, que ia ser um golpe que o Mewtwo criou na primeira geração e ia ser usado na geração 2 a partir dali. Mas a primeira aparição do Rain Dance é nesse filme da geração 1, tá? Aí ele faz Claro. isso pra ninguém conseguir chegar no evento. Em Isso deve ter cima do filme é causado muito um bom. engarrafamento muito intenso em Celadon, porque Celadon é a São Paulo de canto no Pokémon. Um adulto sensato, o que é difícil no mundo do Pokémon, mas um adulto sensato chama todas as crianças, faz uma roda e fala: criançada, ninguém vai, hein? Tá tendo tornado, tufão, tá chovendo, ninguém sai de casa. Todo mundo vai ficar aqui. Aí um moleque, guarda bem o que eu vou falar. Um moleque chega e fala: eu vou, todos os meus Pokémon são de água. Guarda essa frase. Aí vai geral pra ilha só em Pokémon maneiro. Vou Um cara guardar. vai voando de Pidgeot, uma menina vai no Dilgong, o outro cara vai de Gyarados, tem uma menina voando no Fearow. Depois de quase conhecerem Arceus, Ash e seus amigos, eu sempre quis falar isso com o cara do desenho. Depois de quase conhecerem Arceus, Ash e seus amigos chegam na ilha do Mewtwo. Mano, ele não vai comentar sobre o Ash e o pessoal ter chegado com o Squirtle e uma Stario comparado com os outros que tá com o Pidgeot, com o Gyarados. E tem 3 treinadores lá. Ou seja, a menina do Fearow se Fearow. Ah, vai ficar. Essa eu não vou tirar não, que eu achei genial quando eu escrevi. Agora é um show de horrores, é um momento bom demais. Tá bom. Porque tem um cara sentado e a voz dele é igual a do Gary, é o mesmo dublador. Aí ele fala assim, finalmente vocês chegaram. Essa é a voz do Gary pra mim. Eu vim voando no meu Pidgeotto. Ele tem um Pidgeot. Lembra do cara que disse que só tinha Pokémon de água? Então, esses aqui são os Pokémon dele. Encontre o erro. É um impostor ali. Você quer saber Impostora. o que é que os Pokémon dele são todos azuis. E um dos Pokémon é uma Nidoqueen, que é veneno em terra. Só que ela é azul. E aí, né? É criança? Ele? Ah, deve ter uns 13, 14. Então é desculpável. Tá. Imagina se Aí, ele pá, acha que a as luzes Nido apagam, Queen dele abre é um de água feixe mesmo. de luz do céu e aparece o maior treinador de Pokémon do mundo, que é um gato com 2 pescoços, um rabo roxo e uma coxa que é do tamanho do meu tronco. Aí o cara, que só tem Pokémon de água, mas tem uma Nidoqueen, fala assim: Pokémon não pode ser mestre Pokémon. Aí o Mewtwo pega a enfermeira Joy e fala através dela, pra ele mostrar que ele pode ser mestre Pokémon e ele pode ser mestre de humano também se ele quiser. Nessa hora você vê que a Misty não deve ter prestado atenção em nenhum episódio do desenho, porque ela dona, como ele fala? Como ele fala, mulher? Tu tá tendo perrengue com miau de assim, de anão. Acho que essa questão a gente já virou a página disso, sabe? Aí o Brock, meio sem paciência, é psíquico. Não tem nem... O Brock não fala mais nada. Ele é um Pokémon psíquico. Não tem. É psíquico. Seco, com ponto final. É isso. Dublador. Não, ninguém aguentou. É psíquico. Fica muito embutido. É psíquico, porra. Sendo que esse é o primeiro Pokémon psíquico que a gente vê falando. O pessoal julga o Ash, mas olha também os amigos com quem ele anda. O meio faz as pessoas. Por sorte. Mano, o Brock também tem a famosa frase da Extreme Speed, mano. Não, eu preciso mostrar essa cena. Calma aí, velho. Calma aí. Eu preciso mostrar essa cena. Brock, velocidade extrema. Deixa eu ver se eu acho. Mano, o que? Que? Pareceu uns... Que isso? Pareceu um Brawl Stars aqui, que isso? Ah, eu acho que eu não vou achar em português, mano. Acho que vai ter só em inglês.
O Brock é autor dessa daqui também, ó. So what's extreme speed, Brock? It's an attack that increases a Pokemon's speed. And by using it during battle, it will almost guarantee you the first attack. Only an Não, calma aí, não. Eu precisava ver... Não, eu precisava... Mano, a dublada é muito melhor, cara. Eu não vou achar a dublada... A dublada... Aqui. Não, isso é espanhol, isso? Acho que isso é espanhol. ¿Qué es eso? Está usando velocidad extrema. ¡Se escapó! ¿Qué es velocidad extrema, Brock? Es un ataque que aumenta la velocidad del Pokémon y al usarlo en batalla casi te garantiza un gran... Mano, não, mano. Não tem português. PTBR. Eu tô muito triste que eu não vou achar isso, cara. Eu tô muito triste que eu não vou achar. Eu tô muito triste que eu não vou achar isso. Mas tá tudo bem. Sorte, nessa parte do filme, a equipe Rocket descobre que o Mewtwo tá metido com o P.K.Rex e tá fazendo os próprios Pokémon pra poder participar do competitivo. Aí o Mewtwo bota os Pokémon hackeados dele pra lutar contra os Pokémon normais do pessoal, começa a ganhar e começa a capturar o Pokémon dos outros pra ele. O menino do Pidgeotto, que é um Pidgeot, faz todo o esforço do mundo. Tá nem aí pro Pidgeot, mas pro Scyther dele, moleque, o garoto se joga na frente, ele defende esse Scyther com unhas e dentes. Porque quem já viveu sabe, o inferno que é pegar um Scyther na Safari Zone. Tá certíssimo esse moleque. Pegar um Pidgeot é mais fácil do que um Scyther. Rocket olhando um telão dos Pokémon que estão sendo clonados pelo Nossa, tem uma frase da equipe Rocket muito boa nessa também. Aí a equipe Rocket fala em unissom, Alakazam. Aí, é muito bom. Pô, sei lá, Jesse James pode não saber. Aí o Miau para do lado de um Sandslash e fala, Sandshuru. Assim. E eu acho que isso tem todo um subtexto que é pra explicar por que E eu acho que isso tem todo um subtexto que é pra explicar por que Calma, vai. Agora vai. Pô, não é possível, vão achar que eu faço isso de sacanagem, cara. Todo episódio já é o terceiro vídeo dos poucos que eu postei que eu tô gaguejando em uma palavra específica. Vão achar que eu tô fazendo de sacanagem. Isso serve também como subtexto pra explicar que a equipe... Caralho, mano. De novo. Mais uma. Isso serve também como subtexto pra explicar por que a equipe Rocket... Cara, tu já tá rindo, cara, não vou errar. Isso serve também como subtexto pra explicar por que a equipe Rocket acha que o Pikachu é um Pokémon raro. Na hora... Mas aí, mano, eu queria saber qual que é o que tá por trás dessa dublagem aí. Porque será que é só em português ou será que em inglês eles também falam errado? E aí, mano, é culpa da dublagem americana. Mas aí também é culpa da dublagem brasileira por não entender do assunto e corrigir. Ou não sei se eles são obrigados a fazer com base na americana, na norte-americana, sei lá. Que aparece a silhueta do Pikachu, que eles veem todo o santo episódio, eles falam, quem é esse Pokémon? E aí a sala de cinema virou uma terra de ninguém. Porque eles foram perguntar isso, e aí a criança ela quer se provar. Eu sinto que até hoje eu tô meio... mas esse aqui é mais alívio cômico, né? Eles perguntarem quem é o Pikachu. Pouco, desde esse momento, de tanto que eu gritei, Pikachu! A minha voz mudou com 9 anos de idade. Foi quando eu entrei na puberdade, por causa dessa cena. O Ash solta os Pokémon de todo mundo, dá um jeito de estourar a parede, só pra poder fazer uma entrada triunfal com muita poeira, claro. Assim, ele vem andando, os Pokémon aparecendo em PNG transparente atrás dele, no meio do discurso do Guilherme Briggs. Aí agora começa, o Ash vira pro Mewtwo, bota o boné pra trás e fala... Foda. Meu irmão, acabou, você é meu. O que tu acha que o Ash vai fazer? Jogar uma Pokébola? O Ash corre pra cima do Mewtwo pra dar um soco no Mewtwo. É isso, cara. Esse é meu protagonista favorito. Porque ele tá indo dar um soco no Pokémon que é dito como o Pokémon mais forte. Eu não vou me prolongar nisso de novo. E é uma outra decisão ruim, porque um soco é um golpe de Pokémon lutador. Ele tá querendo dar um golpe lutador no Pokémon psíquico. Se ele parasse um pouquinho pra pensar, ele tinha ido pra morder o Mewtwo. Porque um bite, a essa altura, na primeira geração é golpe normal, mas na segunda ele já é noturno. Às vezes era ali... Já dá pra considerar que é a segunda geração aqui, mano. Era só dar um bite mesmo. O Ash ia fazer o bite virar golpe noturno e ia dar um crítico, um super effective no Mewtwo. Pensa, Ash, só um pouquinho. Aí o Mewtwo joga o Ash pra longe, mas por sorte, alguém conseguiu chegar no caminhão de Vermilion e o Mew tava solto e ele salva o Ash. Ótimo. Tem coisa que eu falo que eu sinto que tu não faz a menor ideia do que eu tô falando, né? Isso do caminhão de Vermilion tu não faz a menor ideia, né? Teria que fazer um vídeo específico só pra te explicar isso, então. Eu frequentemente já falo uns negócios, cara, ela deve estar achando que eu tô inventando esse negócio todo. O clássico caminhão de Vermilion. Aí o Mewtwo Vermilion. começa a atacar uma Shadow Ball no Mew.
O que é uma decisão horrorosa, porque Shadow Ball era um golpe fantasma, e golpe fantasma na primeira geração dá dano neutro em psíquico. Se ele fosse um pouquinho esperto, ele tinha clonado um Parasect, tinha usado Spore no Mew, que tem 100% de chance de botar pra dormir, botava o Mew pra dormir, e ele, enquanto um mestre Pokémon, ele tinha capturado o Mew com uma Ultra Ball, que tem 1 em 5 de chance de capturar um Pokémon que tá dormindo. Precisa nem descer o HP. Que isso, cara? Mewtwo, você tá na primeira geração, o jogo é todo errado. Pensa! Olha, O Mewtwo não se tá ele pronto pra passasse isso. menos tempo vendo novela, vendo o clone, e começasse a ler fórum, perdesse um tempo ali, ele não tava passando por isso. Aí começa a guerra dos clones originais e não o episódio 2 de Star Wars. O Mewtwo começa a apanhar do Mew, né? Essa O cena é nosso Mewtwo. muito boa no O Mewtwo, filme. quer saber então? Vai todo mundo brigar agora. Aí todo mundo começa a brigar. Começa a porradaria. Surgiu. Ele salva o Ash. Falou isso? Falei. No caminhão de vermelho, não, eu até conversei com você sobre o caminhão de vermelho. A gente teve um diálogo sobre o caminhão de Sim, vermelho. mas eu não prestei atenção nisso. Então, ok. Eu reparei que o Bill tinha chegado. Aí o filme fica muito emocional, porque os Pokémon estão brigando com uma música que é falando assim, irmão, meu irmão, por que nós estamos lutando? Não sei o quê, e é muito emocional. E aí os Pokémon começam a cansar e cair e tal, e aí você não tem como não chorar. Mano, É, o primeiro- isso aqui foi o que ditou Naruto vs Sasuke no final, mano. Isso aqui é o Naruto vs Sasuke original. O choro é aí já. Só que aí a Misty quebra esse clima, essa vibe maneira que tá tendo, com obviedades. Aí ela fala, lutar é errado. E aí você para pra pensar, lutar é errado. Num desenho onde lutar é a estrutura, é o alicerce do desenho. Como é que tu fala isso, Misty? Tá indo contra o... Não, mas... no desenho é, da né? empresa. Aí perguntam, pô, por que a Misty foi cortada da terceira geração pra frente e virou a May, a Dawn, isso aqui? Por isso, eu nunca vi a May falando, não, lutar é errado. A May, ao invés de falar, ela agia, ela era treinadora de contest. A Dawn, mesma coisa. Ah não, acho que a May lutava também. Não importa, ninguém falava essa besteira. A May não lutava, não. Elas vestem a camisa da empresa. É isso. Obrigado, Laura. Mas por sorte o Miau salva a cena, parando pra filosofar com o clone dele, e os dois olham pro céu, e aí começam a questionar que a gente tem que olhar pro que a gente tem em igual, e não o que a gente tem de diferença. E aí eles falam, nós temos o mesmo céu, e não sei o que. Isso o Miau tá falando, e o outro gato só fez miau uma vez. E o Miau tá, é verdade, a gente tem o mesmo céu, não sei o que. Então assim, pô, É bicho, aprende verdade. com o Miau, que é um criminoso, traz fatos pra cena. Entende como ele falou que lutar é errado de uma maneira muito mais que manteve o trabalho dele até a 9ª geração? mais Agora, você dá filosófica. conta pro Pikachu que ele tá com outro foco. O Pikachu, ele tá focado em criar GIF pra WhatsApp nessa luta. Porque ele tá parado enquanto o outro Pikachu dá tapa na cara dele. Você já deve ter visto esse GIF por aí, do Cara, Pikachu parado e o outro pá, Um dos pá, GIFs pá, mais dando tapinha na cara dele. enviados Então, na internet. Esse é o foco do Pikachu nesse filme. Guarda isso. E aí aqui acontece o primeiro choro de muita criança no cinema. O primeiro choro de muita criança em casa vendo a fitas VHS. O primeiro choro de um adulto escrevendo um texto. Nunca esqueceremos. sobre O Mewtwo tá errado no filme do Pokémon. O Mew e o Mewtwo usam um golpe. O Ash corre, para no meio, toma o golpe, brilha e cai duro no chão. Aí essa cena ela é muito emotiva. Sendo que o Mewtwo manda um idiota! Muito, muito impostado. Idiota! Do nada. Tá todo mundo, a música para, tudo tá parado, e só tem a voz do Mewtwo lá no fundo. Que idiota! Entrou no meio do golpe. Do nada. O Guilherme Briggs lembra, e eu sou ele também, né, das Meninas Poderosas. Eu acho que agora... Ai, idiota! Do nada. Do nada, do nada. Cara, Guilherme Briggs é muito bom, é cara. agora, é meu momento. É a voz perfeita pro Mewtwo. Ué, meninas. Meninas! Do nada! Só que, cara, essa cena é muito pesada depois que tu sabe de um bagulho que é o seguinte. O Pikachu chega pra falar com o Ash. E aí tá tudo parado, não tem música, não tem nada. E o Pikachu chega Que e momento, fica, cara. Que Pica-pi, momento. Pica-pi, baixinho. Pica-pi é Satoshi. É o jeito que o Pikachu chama o Ash. Então ele tá só chamando o Ash baixinho pra ver se o Ash acorda. E o Ash não se mexe. Aí o Pikachu começa a dar choque no Ash e o Ash não se mexe. E aí o Pikachu começa a chorar e ele tá... Todo cara, mundo começa a chorar agoniante junto. você ver, porque você não sabe. Porque você não sabe o que o Pikachu tá pensando. Ele será que o Ash morreu? Ou pior, será que por ele tá de pedra? Agora ele é tipo pedra, que é um tipo horroroso na primeira geração. Não dá pra saber se o Pikachu tá com pena do Ash por ele ter morrido ou por ele ter virado um Pokémon inútil. Tá chorando? Não. Isso porque você não viu o Pikachu falando. Quer botar? Pra você ver? Porque é muito triste. E o pior é que eu tenho a Mabel hoje. Aí qualquer coisa que eu vejo acontecendo... Caraca, podia ser a Mabel, mano. Mamabel.
Aí, pra evitar que mais Pokémon de pedra sejam criados, os Pokémon todos começam a chorar de pena do Ash, que agora tava preso com essa tipagem horrorosa. E as lágrimas deles começam a ir pro Ash. Menos os amigos do Ash. Menos os Esses amigos. não choraram pelo Ash. Exatamente. Quando dá um close na Misty e no Brock, eles estão só de boca aberta olhando. Ninguém tá chorando. Mas Pikachu, todo mundo chorando. O Dilgong, filma o Dilgong. Gong! Os Pokémon que acabou de conhecer o Ash já tá chorando, os amigos dele não, Chora. velho. É muito escroto, porque filma o Dilgong, tá mó emotivo. Ninguém fala. Só o Dilgong. Gong! Dá um gritinho, do nada. E aí, por causa do apoio de desconhecidos, que normalmente é de onde vem o seu apoio mesmo, quem a gente conhece normalmente não te apoia, os Que isso, desconhecidos meteu uma apoiam o Ash crítica. e fazem ele voltar à vida graças a um milagre de Arceus. Aí fica todo mundo feliz e, de repente, o Mewtwo começa a entender. Foi só o melado de alguém escorrer que o Mewtwo... Não, agora não, realmente faz sentido, né? Aí ele vem com aquele papo torto dele que todo mundo sabe qual é, que é aquela ladainha que ele mete. Aí o Mewtwo fala... As circunstâncias da "Agora eu nossa vejo vida." que as condições do nascimento de alguém são irrelevantes. O que você faz com o dom da vida é que determina quem você é. Aí o Mew fala... Mew. E traduzindo é pra cima de mim, meu irmão. Tu tava agora botando todo mundo pra se surrar e agora tu vem meter o Paulo Coelho pra cima de todo mundo? O Paulo Coelho é filósofo? Não, O Paulo Coelho faz o quê? escritor. Ele escrevia a revistinha do jornal, né? Não tinha uma coluna dele na revistinha do Extra? Não sei. Nossa. Me fala um filósofo. Aristóteles. Não, filósofo que faz filosofia, pô. Aristóteles. Ah, ele faz? Eu achei que ele só fazia negócio de empuxo. Quem criou o empuxo? Não foi ele? Um filósofo que faz filosofia. Estudem, crianças. Aí o Mewtwo acha que é Aristóteles. Aí o Mewtwo pega as crianças dele, voa, vai embora e apaga a memória de todo mundo sobre tudo que aconteceu ali. Aí corta pro Ash, Misty, Brock, Ash e seus amigos, chegando no centro Pokémon. E aí o Ash pergunta, caraca, como é que a gente chegou aqui? Aí a Misty, mais uma vez, fala o seguinte. Eu Bom, lembro. acho que estamos aqui porque estamos aqui. Cara, podia ter acabado o filme com qualquer coisa, com um poema do Mewtwo, com um Ash de pedra, mas eles resolveram acabar o filme As desse falas jeito. da Misty não nesse faz filme. sentido. Será que funciona? Porque eu não cheguei em lugar nenhum também com esse final do filme. Acho que estamos aqui porque estamos aqui. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? Mano, muito bom, cara. Muito bom. Os vídeos desse cara são muito bons, cara. Ele tem que fazer mais vídeos de Pokémon. Tem mais? Eu acho que não, né? Acho que tem outros. Talvez a gente possa ver de Naruto também. Esse aqui foi muito bom. Pô, mano, esse filme, pior que esse filme foi um dos que mais fez a galera começar a gostar de Pokémon, né? Na época ali do começo dos anos 2000. Que muita gente não assistia o anime e começou a assistir por causa do filme. Muita gente, inclusive, acha que o Pokémon começa pelo filme e depois vai pro anime. O que não faz sentido nenhum. Porque o Ash já tá cheio de Pokémon. Mas muita gente começou a gostar a partir dali, mano. É realmente um marco. E assim... Eu tenho alguns takes sobre os filmes de Pokémon além desse primeiro. Eu tenho alguns muito bons. Pra mim, o filme 2000 acho que talvez é o meu favorito entre esses dois. Mas vai decaindo a qualidade dos... Pelo menos pra mim, né? Vai decaindo a qualidade dos filmes do Pokémon a partir da quinta... Acho que os da quarta geração são os últimos legais, assim. Da quinta em diante eu não gostei de nenhum, basicamente. Pior que foi mesmo, assisti tantas vezes, eu tinha uma fita cassete, exato. Nossa, era muito bom, era muito bom. Enfim, videozão, gostei.